Olá, seja bem-vindo. Desperte seu gigante interior. Tony Robbins, parte 2. Fisiologia, o poder do movimento. Uma das distinções mais importantes que tenho feito durante os 10 últimos anos de minha vida é simplesmente a seguinte: a emoção é criada pelo movimento. Tudo o que sentimos é o resultado da maneira como usamos nossos corpos. Até mesmo mudanças mínimas nas expressões faciais ou gestos mudarão a maneira como nos sentimos em qualquer momento determinado e, por conseguinte, a maneira como avaliamos nossas vidas, a maneira como pensamos e a maneira como agimos. A partir do momento em que aprende a usar o corpo quando se encontra em determinados estados emocionais, você pode retornar a esses estados ou evitá-los pela simples mudança de sua fisiologia. Desperte seu corpo. Aprenda a pô-lo em estados agradáveis. Não importa o que possa ter acontecido. É importante para nós lembrar que a maneira como representamos as coisas na mente vai determinar como sentimos. Uma questão de foco. Se você marcou uma reunião de negócios e alguém não chega na hora, a maneira como se sente baseia-se rigorosamente no que focaliza. Representa em sua mente que a pessoa não apareceu na hora marcada porque não se importa, ou interpreta o fato como algum problema grave e inesperado que surgiu. Qualquer que seja, o foco vai com certeza afetar suas emoções. A maneira mais poderosa de controlar o foco é através do uso de perguntas, pois a qualquer coisa que você perguntar, seu cérebro oferecerá uma resposta, e qualquer coisa que procurar, haverá de encontrar. As perguntas constituem um instrumento tão poderoso para mudar sua vida que reservei o capítulo seguinte para falar exclusivamente a respeito. São um dos meios mais poderosos e simples para mudar a maneira como você se sente em relação a praticamente qualquer coisa e assim mudar o rumo de sua vida, de um momento para o outro. As perguntas proporcionam a chave para abrir nosso potencial ilimitado. Nossa capacidade de mudar a maneira como sentimos depende da capacidade de mudar as submodalidades. Devemos aprender a assumir o controle dos vários elementos com que representamos as experiências e mudá-los de uma maneira que apoie os resultados desejados. Por exemplo, você já se descobriu a dizer que precisa ficar à distância de um problema? Se isso já aconteceu, eu gostaria que tentasse uma coisa. Pense numa situação que o esteja desafiando no momento. Faça uma imagem em sua mente. Depois pense que está empurrando essa imagem para mais e mais longe. Paire por cima. Contemple o problema lá embaixo, com uma nova perspectiva. O que acontece com a sua intensidade emocional? Para a maioria das pessoas, diminui. E se a imagem se torna mais distante e menor? Agora pegue a imagem do problema e torne-a maior, mais nítida e mais próxima. Para a maioria das pessoas, isso a intensifica. Empurre a imagem para trás, observe o sol a derretê-la. Uma mudança simples em qualquer um desses elementos é como mudar os ingredientes numa receita. Vão com certeza alterar o que você experimenta no corpo. Lembre-se, a maneira como você se sente em relação às coisas é instantaneamente alterada por uma alteração nas submodalidades. Por exemplo, pense em algo que aconteceu ontem. Apenas por um instante, imagine essa experiência. Tire a imagem da memória e ejete-a para trás de você. Pouco a pouco, empurre-a para trás, até que fique a quilômetros de distância, pequena, apenas um ponto vago na escuridão. A impressão é que aconteceu ontem ou há muito tempo. Se a lembrança é agradável, traga-a de volta. Caso contrário, deixe-a lá atrás. Quem precisa focalizar uma lembrança assim? Você também teve algumas experiências maravilhosas em sua vida. Pense numa agora, uma experiência que tenha acontecido há muito tempo. Recorde as imagens dessa experiência. Traga-as do fundo da memória, ponha-as na sua frente. Faça com que sejam grandes, nítidas, coloridas.
torne-as tridimensionais. Entre no corpo que tinha na ocasião e sinta a experiência neste momento como se estivesse lá. Parece que aconteceu há muito tempo, ou é algo que desfruta agora? Como pode perceber, até sua experiência de passado pode ser mudada pelas mudanças das submodalidades. Mude seus estados e mude sua vida. Você pode agora mudar seu estado de muitas maneiras, e todas são bem simples. Pode mudar a fisiologia imediatamente, apenas mudando a respiração. Pode mudar o foco ao determinar o que focalizar, ou a ordem das coisas que focaliza, ou como focaliza. Pode mudar suas submodalidades. O segredo na vida é termos tantos meios de orientá-la que se torne uma arte. O problema da maioria das pessoas é dispor apenas de um ou poucos meios de mudar seu estado. Comem demais, bebem demais, dormem demais, fumam ou consomem drogas. Nada disso nos fortalece, e tudo pode ter consequências desastrosas e trágicas. A viagem para a queda fatal começa quando você não controla estados, porque se não controla seus estados, não é capaz de controlar seu comportamento. Você tem de compreender que deve assumir o controle consciente da orientação de sua própria mente. Tem de fazê-lo de forma deliberada, caso contrário, ficará à mercê de qualquer coisa que acontecer ao seu redor. A primeira habilidade que deve dominar é a capacidade de mudar seu estado instantaneamente. Não importa qual seja o ambiente, não importa quão assustado ou frustrado esteja. É uma das habilidades básicas que as pessoas desenvolvem em meus seminários. Mais uma vez, todas as suas emoções não passam de tempestades bioquímicas em seu cérebro, e você pode controlá-las a qualquer momento que quiser. Pode sentir o êxtase agora ou pode sentir dor ou depressão. Tudo depende de você. Não precisa de drogas ou qualquer outra coisa externa para conseguir isso. Se é o seu foco que precisa ser alterado, há um instrumento incrível que pode mudá-lo num instante. Você deve saber que as perguntas são a resposta. Portanto, se queremos mudar a qualidade de nossas vidas, devemos mudar nossas perguntas habituais. Essas perguntas dirigem nosso foco e assim como pensamos e sentimos. Constatei que a principal diferença entre as pessoas que pareciam ser bem-sucedidas em qualquer área e as que não alcançavam sucesso era o fato de que as pessoas bem-sucedidas faziam melhores perguntas e assim obtinham melhores respostas. Perguntas de qualidade criam uma vida de qualidade. Você precisa gravar essa ideia no cérebro, porque é tão importante quanto qualquer outra coisa que aprenderá neste livro. Se você quer ter acesso aos arquivos de informações valiosas no computador, deve compreender como recuperar os dados, usando os comandos apropriados da mesma forma, o que lhe permite obter qualquer coisa que quiser do seu banco de dados pessoal é o poder de comando de fazer perguntas. As pessoas poderiam mudar como se sente de um momento para o outro? Pode apostar que sim, basta mudar o seu foco mental. E qual é o meio mais rápido de mudar o foco? Basta fazer uma pergunta. É mais do que provável que tais pessoas se sintam deprimidas apenas porque se fazem perguntas enfraquecedoras numa base irregular. Perguntas como: de que adianta? Por que se quer tentar, já que as coisas parecem que nunca dão certo? Porque logo eu, meu Deus. Lembre-se, peça e receberá. Se fizer uma pergunta terrível, terá uma resposta terrível. Seu computador mental está sempre pronto a servi-lo e a qualquer pergunta que lhe fizer, pode estar certo de que obterá uma resposta. Portanto, se você pergunta, por que nunca consigo ter sucesso? O cérebro vai responder mesmo que tenha de inventar alguma coisa. Pode dar uma resposta como: porque você é um idiota, ou porque você não merece se sair bem. As perguntas determinam tudo o que você faz na vida, de suas habilidades aos relacionamentos e rendimentos. Por exemplo, muitas pessoas não conseguem manter um relacionamento porque insistem em fazer perguntas que criam dúvidas. E se houver alguém melhor do que eu?
E se eu assumir um compromisso agora e depois sofrer? Mas que perguntas enfraquecedoras! Lembre-se, não são apenas as perguntas que você faz, mas também as que deixa de fazer que moldam seu destino. As perguntas são indubitavelmente um instrumento mágico que permite ao gênio em nossas mentes atender a nossos desejos. São o toque de despertar de nossa capacidade de gigante. Permitem-nos realizar nossos desejos, se ao menos as formularmos na forma de um pedido específico e definido. Uma genuína qualidade de vida deriva de perguntas de qualidade e consistência. Lembre-se de que seu cérebro, como o gênio, lhe dará tudo o que pedir. Portanto, tome cuidado com o que pede. Tudo o que procura, acabará encontrando. Lembre-se de que os padrões de perguntas que você formula sistematicamente criarão irritação ou contentamento, indignação ou inspiração, angústia ou magia. Faça as perguntas que animarão seu espírito e siga pelo caminho da excelência humana. As perguntas mudam imediatamente o que focalizamos e, em consequência, como sentimos. Se você insiste em se perguntar como eu posso estar tão deprimido ou por que ninguém gosta de mim, vai focalizar, procurar e encontrar referências para sustentar a ideia de que há um motivo para você se sentir deprimido e desanimado. Em decorrência, você permanecerá nesses estados estéreis. Se em vez disso perguntar como posso mudar meu estado a fim de me sentir feliz e ser mais amado, vai focalizar soluções. Há uma grande diferença entre uma afirmação e uma pergunta. Quando você diz para si mesmo, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, isso pode levá-lo a se sentir feliz, se produzir bastante intensidade emocional, mudar sua fisiologia e, por conseguinte, seu estado. Na realidade, você pode fazer afirmações durante o dia inteiro e não conseguir mudar como se sente. O que realmente mudará a maneira como se sente é perguntar: com o que sou feliz agora? Com o que poderia me sentir feliz se quisesse? Se você continuar a fazer perguntas assim, encontrará referências concretas que o levarão a começar a focalizar as razões que existem de fato para que se sinta feliz. Terá certeza que é feliz, em vez de apenas animá-lo. As perguntas proporcionam razões concretas para sentir a emoção. Se você faz perguntas como quais são as lembranças mais apreciadas ou o que é realmente maravilhoso em minha vida neste momento, e se for capaz de pensar a sério na pergunta, começará a pensar nas experiências que o fazem se sentir fenomenal. E nesse estado emocional fenomenal, você não apenas se sentirá melhor, mas também será capaz de contribuir mais para as pessoas ao seu redor. Aprender a fazer perguntas fortalecedoras em momentos de crise é uma habilidade fundamental que me sustentou em alguns momentos mais difíceis de minha vida. Se você se sente triste, só há um motivo: é porque está suprimindo todas as razões que pode ter para se sentir bem. E se você se sente bem, é porque está suprimindo todas as coisas ruins que poderia estar focalizando. Assim, quando faz uma pergunta a alguém, você muda o que a pessoa focaliza e o que está suprimindo. As perguntas são o laser da percepção humana, concentram nosso foco e determinam o que fazemos e o que sentimos. Em qualquer ocasião, as perguntas que nos formulamos podem moldar nossa percepção de quem somos, do que somos capazes e do que estamos dispostos a fazer para realizar nossos sonhos. Aprender a controlar conscientemente as perguntas que você faz o aproximará ainda mais do seu supremo destino, mais do que qualquer outra coisa que eu conheça. Muitas vezes, nossos recursos são limitados apenas pelas perguntas que nos fazemos. Tudo o que precisamos fazer é criar uma pergunta melhor, e assim teremos uma resposta melhor. Uma metáfora que uso às vezes é a de que a vida não passa de um jogo em que todas as respostas existem. Você só precisa encontrar as perguntas certas
para vencer. A questão não é se você vai ter problemas, mas sim como vai enfrentá-los quando surgirem. Devemos ser cuidadosos na aceitação dos rótulos dos outros, porque assim que atribuímos um rótulo a uma coisa, criamos uma emoção correspondente. Em nenhuma outra área isso é tão verdade quanto nas doenças. Tudo o que já estudei no campo da psiconeuroimunologia reforça a ideia de que as palavras que usamos produzem poderosos efeitos bioquímicos. Numa entrevista com Norman Cousins, ele me falou sobre o trabalho que realizara nos últimos 12 anos com mais de 2.000 pacientes. Muitas vezes ele constatou que no momento em que um paciente era diagnosticado, ou seja, tinha um rótulo atribuído a seus sintomas, seu estado se agravava. Rótulos como câncer, esclerose múltipla e doença cardíaca tendiam a produzir pânico nos pacientes, levando-os ao desespero e depressão, que acarretavam uma deterioração da eficácia do sistema imunológico do corpo. Como já sabemos, tudo o que fazemos baseia-se no estado em que nos encontramos, e o nosso estado é determinado pela fisiologia e a maneira como representamos as coisas na mente. Muitas vezes, quando as coisas se tornam desoladoras, as pessoas pensam, isso vai durar para sempre. Em vez disso, eu digo, a vida tem suas estações e eu estou no inverno agora. O melhor de tudo, se você adotar essa metáfora, o que sempre se segue ao inverno? A primavera. O sol aparece, você não se sente mais congelado e de repente pode plantar novas sementes. Torne-se um detetive das metáforas. Sempre que ouvir alguém usar uma metáfora que acarreta limitações, trate de interferir, rompa seu padrão e ofereça uma nova. Muitas disciplinas terapêuticas começam com a pressuposição equivocada de que as emoções são nossas inimigas. A verdade é que podemos passar do choro ao riso num instante. Se o padrão do nosso foco mental e fisiologia for interrompido com força suficiente. As emoções que você outrora considerava negativas são apenas um chamado à ação. Na verdade, em vez de chamá-las de emoções negativas, daqui por diante neste capítulo diremos que são sinais de ação. A partir do momento em que você estiver familiarizado com cada sinal e sua mensagem, as emoções deixam de ser suas inimigas e tornam-se aliadas. Mas qual é a fonte das emoções? Você é a fonte de todas as suas emoções. É você quem as cria. Muitas pessoas acham que devem esperar por determinadas experiências a fim de sentirem as emoções que desejam. Por exemplo, não se concedem permissão para se sentirem amadas, confiantes ou felizes, a menos que seja atendido um conjunto específico de expectativas. Estou aqui para lhe dizer que você pode sentir qualquer coisa que quiser em qualquer momento. Estamos sempre esperando que apareça a pessoa certa ou a situação certa, antes de nos sentirmos bem. Mas quem determina se é a pessoa ou situação certa? Quando você se sente bem, quem o está fazendo se sentir bem? Você mesmo. Mas tem uma regra que diz que deve esperar até que A, B ou C ocorra. Antes de se sentir bem, por que esperar? Por que não estipular uma regra de que vai se sentir maravilhoso sempre que ouvir o apito de um trem? A boa notícia é que o apito do trem provavelmente é mais consistente e previsível do que a pessoa por cujo aparecimento você espera para se sentir bem. O que você vem fazendo não produz o resultado que deseja e deve mudar de curso. Lembre-se de que suas percepções são controladas pelo que focaliza e pelos significados que interpreta das coisas. E você pode mudar sua percepção num instante, apenas pela mudança da maneira como usa sua fisiologia ou se fazendo uma pergunta melhor. Optar por ser flexível é optar por ser feliz. Ao longo de sua vida haverá ocasiões em que surgirão coisas que não será capaz de controlar, e a capacidade de ser flexível em suas regras, no significado que atribui às coisas em suas ações, determinará o sucesso ou o fracasso a longo prazo. Para não mencionar seu nível de alegria pessoal.
O junco que se curva sobreviverá ao vento de tempestade, enquanto o poderoso carvalho vai se partir. Não é apenas alcançar um objetivo que importa, mas também a qualidade de vida que você experimenta ao longo do caminho. Às vezes precisamos confiar que nossos desapontamentos podem ser, na verdade, oportunidades disfarçadas. Quero lhe fazer uma pergunta antes de continuarmos. O que tem de acontecer para você se sentir bem? Precisa de alguém que o abrace, beije, faça amor com você, diga o quanto o respeita e aprecia? Deve ganhar $1 milhão? Tem de se tornar um exímio golfista? Tem de ser reconhecido por seu chefe? Tem de alcançar todos os seus objetivos? Tem de guiar o carro certo, ir às festas certas, ser conhecido pelas pessoas certas? Tem de ser espiritualmente evoluído ou esperar até atingir o esclarecimento total? Tem de correr 8 quilômetros por dia? O que realmente precisa acontecer para você se sentir bem? A verdade é que nada tem de acontecer para que você se sinta bem. Não precisa de um eclipse para se sentir bem. Pode se sentir bem neste momento sem precisar absolutamente de nenhuma razão. Pense a respeito. Se você ganha $1 milhão, o dinheiro não lhe proporciona nenhum prazer. É sua regra que diz: quando alcançar essa marca, então darei a mim mesmo permissão para me sentir bem. Nesse momento, quando decide se sentir bem, você envia uma mensagem ao cérebro para mudar as reações nos músculos do rosto, peito e resto do corpo, para mudar sua respiração e mudar a bioquímica do sistema nervoso, o que o leva a experimentar as sensações que chama de prazer. Pode decidir que a felicidade tem prioridade, mas se sua regra para a felicidade é a de que tudo deve acontecer como planejou, garanto que não vai experimentar esse valor numa base sistemática. A vida é um evento variável e por isso nossas regras devem ser organizadas de maneira a permitir a adaptação, crescimento e satisfação. As regras são um gatilho para qualquer dor ou prazer que você sente no sistema nervoso, em qualquer momento. É como se tivéssemos um sistema judiciário em miniatura dentro do cérebro. Nossas regras pessoais são o supremo juiz e júri. Determinam se um certo valor é atendido ou não, se vamos nos sentir bem ou mal, se traremos a nós mesmos dor ou prazer. No dia em que descobri as regras, comecei a compreender as fontes de dor e prazer em nossas experiências. Compreendi que as regras são o mecanismo que dispara a emoção humana e passei a avaliar como podia usar as regras de maneira mais eficaz. Como já mencionei antes, logo tornou-se evidente para mim que a maioria das pessoas está sintonizada para a dor. Suas regras fazem com que seja muito difícil se sentir bem e muito fácil se sentir mal. Cada pessoa ao seu redor tem regras e valores diferentes dos seus, e não são melhores nem piores. A questão fundamental não é se as regras são certas ou erradas, mas sim se o fortalecem ou enfraquecem. Na verdade, pense sobre a última vez em que você ficou transtornado com alguém. Foi realmente com a pessoa ou por causa de alguma coisa que ela fez, disse ou deixou de fazer? Irritou-se com a pessoa ou irritou-se porque ela violou uma de suas regras? Por trás de cada transtorno emocional que você já teve com outro ser humano, há um transtorno de regras. Alguém fez alguma coisa ou deixou de fazer, e isso violou suas convicções sobre o que a pessoa deve ou tem de fazer. Espero que esse vídeo tenha contribuído com você de alguma forma. E se você sente que pode contribuir com mais alguém, compartilha. Se inscreva no canal, deixe seu like. Gratidão e até o próximo vídeo com a última parte.